Que o Deus de toda bondade e poder seja em todas as circunstâncias o teu refúgio e a tua fortaleza. No nosso Bíblia e Oração de hoje, estaremos abordando um assunto de extrema importância que diz respeito a uma prática da nossa caminhada de fé. Hoje estaremos tratando do seguinte tema: jejum e oração, fome de Deus. Fique ligado, preste muita atenção e vamos aprender um pouco mais sobre esse importante e relevante assunto. Vem comigo. Certa vez, Jesus foi interrogado por um grupo ali liderado pelos fariseus, fazendo para ele a seguinte pergunta: por qual razão os discípulos de Jesus não jejuavam e oravam com tanta frequência como fazia os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? E Jesus então vai dar uma resposta muito interessante e reveladora para eles. E é nesse contexto que nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre esse assunto tão abrangente no que diz respeito à prática do jejum e da oração. Prática esta fundamental para a nossa caminhada de fé. Importante que compreendamos, a essência, o propósito em tudo isso. Vamos então ao texto base. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, do versículo 33 até o versículo de número 39. Vamos ler então. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, e de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-ão o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Olha que coisa interessante, iniciando aqui sobre essa última fala de Jesus no versículo 39. Ele fala assim que ninguém, havendo bebido um vinho velho, quer logo o novo, porque traz consigo a seguinte ideia, comum no que diz respeito à conservação e à qualidade dos vinhos, dizendo que o vinho velho é melhor. E ele diz: ninguém quer logo o novo, porque diz que o velho é melhor. Jesus aqui ele está parafraseando algo que ele quer aplicar aqui, que dentro dessa cultura aqui do vinho seria algo contraditório. Jesus está dizendo que aquilo que ele veio trazer dentro da nova aliança, todos os princípios, que Jesus vem estabelecer como cumprimento da lei e não a anulação da mesma, é bem melhor do que toda a compreensão meramente religiosa das questões de fé envolvidas na antiga aliança.
E essa questão do jejum é um princípio que, no entanto, quem chega para questionar Jesus são justamente ali um grupo dos fariseus, os que guardavam a lei. E o texto vai dizer que, ele diz assim, olha, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus, muitas vezes eles jejuam e oram, eles reservam um tempo para isso, né? E naquela época, o grupo dos fariseus, religiosos, daqueles que guardavam a lei, eles jejuavam pelo menos 2 vezes na semana. E isso era uma prática comum dentre eles. E eles atentaram para essa questão voltado para os discípulos de Jesus, e que eles não faziam isso. E era algo tido como de extrema importância no relacionamento entre o homem e Deus. E aí Jesus então ele vai responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta, para que eles se apercebessem, né, qual que era a finalidade do jejum, da prática, acompanhado da prática de oração. Jesus vai dizer assim: acaso podeis fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Porque o jejum ele era aplicado num tempo de extrema dificuldade, né, diante de uma luta, de uma crise, seja ela nacional ou pessoal. Lançava-se então mão do jejum, separando o tempo para buscar a Deus, para rever a sua vida, usando isso como um socorro da parte de Deus. E aí Jesus diz assim: olha, acaso podeis fazer os filhos das bodas jejuar enquanto o noivo, que era ele, estava dentre eles? Ou seja, como que eles vão buscar um socorro? Como eles vão buscar um direcionamento, né? Eles vão se empenhar nisso, sendo que o noivo está presente com eles. Eles não têm como se empenharem, não há necessidade de eles se empenharem tanto nisso, enquanto o noivo, que é o próprio Deus, Cristo Jesus, estava ao lado deles, ensinando, trazendo respostas, auxiliando, socorrendo nos momentos mais difíceis. Jesus estava caminhando ali ao lado dos discípulos. Mas Jesus vai dizer assim agora: dias, porém, virão, em que o noivo será tirado. Nesses dias, os meus discípulos jejuarão. Nesses dias, os meus discípulos me buscarão mais intensamente por meio da oração. E é interessante trazermos isso para esse assunto de hoje, porque o noivo foi tirado. Jesus, ele foi para o Pai. E os dias que Jesus disse que dias viriam, já estão acontecendo. São os nossos dias. E aí eu pergunto para você: como que nós temos, como discípulos de Jesus, atentado para esse princípio do jejum e da oração? Como eu disse a princípio, é um assunto bastante amplo, né? Mas eu gostaria de pontuar algumas verdades aqui ligadas a esse assunto. Jejum e oração como fome de Deus. Porque nesse período onde nós jejuamos, buscando a Deus em oração, nós nos abstemos de alimento, de alimentar a nossa carne, o nosso organismo, né, físico, que o fazemos por meio dos alimentos sólidos, dos líquidos, né, daquilo que bebemos. Nós abstemos disso para buscar a Deus. Mas o jejum e a oração não devemos ter isso como uma mera prática religiosa. O simples fato de deixar de comer ou beber por um espaço de tempo, se isso não for seguido com a essência do propósito, isso meramente vai se resumir
religiosa. Olha que coisa interessante. Quando nós separamos esse tempo assim para jejuar e orar, é importante entender que é um momento aonde o nosso corpo físico não vai estar se alimentando. Por quê? Porque a fome da nossa alma, a fome do nosso espírito é maior. A necessidade maior é reservar esse tempo para buscarmos intensamente a Deus, aonde não há nada mais importante do que buscar a face de Deus. E como nos achegamos a Deus nesses momentos assim? É importante entendermos de quem somos nós e quem é Deus, aonde estamos e como vivemos e quem Deus é e como Deus vive. E uma das primeiras coisas que vem no nosso coração é o temor. É interessante quando nós nos despertamos para jejuar e orar, vem à nossa mente uma conscientização muito mais forte, né? De que nós precisamos desenvolver uma prática de reconhecimento, de arrependimento diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, as nossas imperfeições, os nossos deslizes, mas não reconhecendo de forma meramente mecânica, né, como parte de um processo, um passo a mais, não, mas há uma essência, reconhecendo verdadeiramente que temos pecado, né, que não temos andado como deveríamos andar. A nossa caminhada de fé, ela também precisa ser pautada por uma caminhada de santidade, de aperfeiçoamento, de nos deixarmos ser guiados por Deus. E na nossa trajetória, em alguns momentos, nós perdemos essa percepção, às vezes abrimos algumas exceções, às vezes nós separamos um tempo maior para alimentar a nossa necessidade humana, o nosso entretenimento, coisas que são importantes, mas muitas vezes nós damos uma importância maior para isso e deixamos de lado um tempo tão precioso. Dias virão aonde os meus discípulos jejuarão e buscarão em oração, e nós precisamos nos voltar para isso. A prática do jejum e da oração não deve ser lançado tão somente em momentos de dificuldade, não, tem que ser uma prática comum, pertencente à nossa caminhada, como era isso real na vida de Jesus. Nós vemos que a vida de Jesus, ela foi pautada pela prática da oração. Nós vemos que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali ele foi tentado, e antes de passar por esse processo, ele jejuou. O jejum nos fortalece, nos deixa mais perceptíveis diante das tentações, dos laços, daquilo que representam uma ameaça na nossa caminhada com Deus. O jejum nos deixa mais perceptíveis em relação à nossa identidade. Há um desejo maior de nos aproximarmos mais de Deus, de nos aproximarmos mais de conhecer a vontade de Deus, o conselho de Deus, e nos distanciarmos da nossa própria vontade, da nossa própria necessidade física, humana. Jejum é fome de Deus, ansiarmos pela presença de Deus. Vemos os momentos cruciais, marcantes na vida de Jesus, aquilo que Jesus, as decisões, que Jesus tomou no seu ministério, foram antecedidas por um tempo de oração, de busca do Senhor. Muitas vezes nós precisamos tomar algumas decisões, mas não nos vemos capazes de tomar essas decisões. Muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidos, e muitas vezes somos tentados a nos acovardarmos diante das decisões.
seja ela de renunciarmos a algumas coisas que são colocadas, ofertadas para nós, diante de uma decisão de fé, aonde naquele momento não há uma visão clara do que vai acontecer, e sendo necessária uma decisão de fé. Muitas vezes nós precisamos sim, e aí que vem, não esperarmos acontecermos essas situações para voltarmos à prática do jejum e da oração, não, mas ser como algo pertencente, comum da nossa caminhada de fé. É interessante que nós vamos enfrentar, sim, uma batalha, uma oposição da nossa carne. É interessante atentarmos também para uma realidade que nós enfrentamos quando iremos separar esse tempo para jejuar e orar. Diz respeito a uma oposição que a nossa carne, que a nossa natureza humana, traz como um conflito interior, porque a princípio não é algo agradável para a nossa carne, esse tempo de nos abstermos de algum alimento, e na realidade isso também reflete uma outra batalha que vai acontecer, aonde também o adversário das nossas almas, ele não se agrada com isso. Por quê? Porque ele sabe que é uma ferramenta fundamental para vencermos muitas batalhas que até então estávamos perdendo, tanto para a nossa carne como para o inimigo. É interessante, e eu me recordo aqui, que em momentos cruciais da minha conversão a Cristo, no princípio da minha caminhada cristã, quantas batalhas interiores, quantos laços pecaminosos foram rompidos na minha vida, porque compreendi a importância do jejum e da oração, quando recebi esse ensinamento na casa do Senhor. E aí então, o quão isso me fortaleceu, muitas coisas, porque a minha natureza humana ela estava acostumada com a realidade, com a prática de pecados, por meio de hábitos e de princípios até então, que o mundo acabou manifestando, ensinando-nos, e que corromperam o nosso interior, a nossa vida. E por meio do jejum e da oração, quão maravilhoso foi vencer, como os meus olhos se abriram, como eu encontrei paz e como a libertação se manifestou, a libertação de Cristo na minha vida. E foi fundamental também a prática do jejum e da oração. É importante atentarmos também, e eu te oriento a aprender um pouco mais sobre o jejum e oração. Há um texto tão maravilhoso, tão esclarecedor, lá no livro de Isaías, no capítulo 58, que diz respeito acerca do falso e do verdadeiro jejum. Como assim falso e verdadeiro jejum? Muitas vezes eu posso estar jejuando e não obtendo resultado nenhum. Por quê? Porque tenho deixado de observar alguns princípios fundamentais da palavra de Deus. Volto a dizer, não basta tão somente jejuar de maneira religiosa, não basta somente se abster de alimento. Agora você vai ver lá que nesse texto de Isaías 58, quando fala do verdadeiro jejum, é aquele que quando nós nos aproximamos de Deus com um coração puro, reconhecendo as nossas falhas, a nossa necessidade de conserto, reconhecendo a nossa necessidade da presença de Deus, jejum e oração, fome e sede de Deus. E lá em Isaías 58, isso toma uma proporção com muito mais clareza. E é interessante que ele vai dizer que quando nós jejuamos e oramos, ele diz assim, em uma das partes lá: então a vossa luz brotará em meio às trevas. A resposta do alto virá sobre as nossas vidas. E quantos conselhos do Senhor, quantos direcionamentos, quantas coisas que até então eram obscuras e confusas e de difícil compreensão passam a ser claras, porque a resposta vem
Deus fala ao nosso coração, Ele envia o seu poder, barreiras são, nós vencemos, ultrapassamos barreiras intransponíveis, muralhas que até então se mostravam ali firmes e impossíveis de ser derrubadas, elas vêm ao chão, cadeias são quebradas, a resposta do alto vem sobre as nossas vidas. Por isso eu te estimulo a procurar aprender um pouco mais, que esse tempo aqui venha despertar em você esse anseio, de jejuar, de orar. Dias virão em que os meus discípulos jejuarão e orarão. Esses dias são os nossos dias. O noivo foi tirado e é necessário, é preciso, é fundamental reservarmos um tempo de jejum e oração. Jesus dizia assim: olha, quando vocês jejuarem, num dos seus ensinamentos ele usa esse termo, quando jejuarem, não é se irão jejuar, se escolherão, como eu posso ou não, diz quando, mostrando aí uma necessidade presente na caminhada cristã. Deus, que o Senhor assim abençoe a sua vida. Nós vamos orar, porque eu acredito que você também, como eu, enfrenta muitas vezes essa resistência, essa luta interior em orar, e precisamos vencer. E para vencer essa batalha, nós necessitamos do auxílio, da força do Espírito de Deus. Vamos assim orar. Coloque diante do Senhor esse momento as dificuldades que você tem enfrentado para jejuar e orar. Se você tem negligenciado isso, peça perdão a Deus. Vamos juntos buscar o Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos buscar a Tua face nesse momento, Senhor, apresentando as nossas vidas, Deus, no que diz respeito a essa disciplina, essa prática pertencente à nossa caminhada cristã, em que muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós tão somente utilizamos como meio religioso, Senhor. Ó Senhor Deus, nos perdoe. Ó Senhor Deus, nos ensine a cada dia, Senhor, a observarmos essa prática no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, com entendimento, com discernimento. Ajuda-nos, ó Pai, ajude ao meu irmão, à minha irmã, que tem enfrentado, Senhor Deus, esta batalha interior. Ajude-os pelo Teu Espírito a prevalecer, Senhor, a separarmos este tempo com qualidade, ó Senhor Deus, com piedade, com fervor, para jejuarmos, orarmos, para buscarmos, ó Senhor Deus, como famintos e sedentos pela Tua presença, pelo Teu conselho, pelo agir das Tuas poderosas mãos, de um modo intenso, abrangente e poderoso sobre as nossas vidas. Ajude-nos assim, Senhor, para que no tempo presente, esse tempo ao qual o Teu Filho Jesus diz a respeito das nossas vidas, venhamos, ó Senhor, a termos essa prática, Senhor, ó, de maneira eficaz, ó Senhor, com poder, com graça nas nossas vidas, nos achegando assim, reconhecendo o quão nós necessitamos dela, para prevalecermos nos nossos dias. Ajuda-nos assim como filhos, ajuda-nos assim como servos, ajuda-nos assim como igreja de Cristo, a nos aprofundarmos com mais diligência nessa prática, Senhor. Ajude-nos assim, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que você cresça a cada dia no conhecimento de Cristo, da vontade dEle na tua vida, sobre as nossas vidas no tempo presente. Em nome de Jesus, foi muito bom estar com você aqui nesse tempo e até uma próxima oportunidade do nosso Bíblia e Oração. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.